dia a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Aparecido Martins. Eu sou o diretor de Serviços e Tecnologia da PS3. Eu e o Renato, nós fazemos uma dobradinha para levar o Preactor até a indústria de vocês. O APS da Siemens, que agora se chama Opcenter Preactor, né? Opcenter Planning, Opcenter Scheduling, é isso, Daniel? Muito bem. Meu objetivo hoje é dividir com vocês um pouquinho dos benefícios de planejar e programar a fábrica, a produção, uma ferramenta APS, um Opcenter Preactor. Perfeito? Eu também dei um outro nome para esta palestra, eu dei o nome de A Bola de Cristal do PCP. Vocês já vão entender, aliás, quem é do PCP já entendeu tudo, né? Para trabalhar no PCP você tem que ser um pouquinho vidente, né? E o nosso amigo Daniel já começou fazendo uma pergunta de vidente, né? O que vai acontecer em 2042, né? Nós somos, eu acredito que a humanidade tem um grande sonho que é a imortalidade, né? Mas eu acho que o segundo maior sonho da humanidade é adivinhar o futuro, né? É a vidência, ou clarividência, como dizem os espiritualizados. Por isso eu dei esse título. Mas o Renato dirigindo a área comercial da PS3 e eu dirigindo a área de tecnologia, quando a sua empresa nos chama para verificar se o Preactor seria uma solução viável para a sua empresa, vamos nós dois juntos. Vamos nós dois juntos, porque a PS3 tem um diferencial para atender a sua empresa. Nós precisamos fazer uma avaliação na sua empresa para ver se o APS realmente vai trazer benefícios ou não, se o APS é a melhor solução ou não. Será que não é Kanban? Será que não é MRP? Será que não é uma outra tecnologia? A gente precisa verificar isso. Eu costumo dizer que o APS não é uma panaceia para todos os males. É preciso avaliar cada caso para ver se o APS realmente é a melhor solução. A gente vai lá e faz essa avaliação. Ok, o APS é uma necessidade da sua empresa. Mas daí vem a segunda pergunta. O APS é uma família de produtos. Qual APS você precisa? Você precisa do planning ou do scheduling? E se você precisa do scheduling, você precisa da edição standard, da edição professional ou da edição ultimate? Será que você precisa de viewers? Ok, agora eu já sei que você precisa de um scheduling ultimate. Ótimo, aí vem a terceira pergunta. Será que a PS3 vai conseguir implantar esse produto na sua empresa? Será que a sua empresa está preparada para essa implantação, para esse projeto? Será que os pré-requisitos estão atendidos? Será que nós temos o Bill of Process? Será que nós temos o Bill of Material? Será que nós temos um PCP? Nós já chegamos casos de encontrar empresas sem um PCP e querer implantar uma APS. Ninguém vai rodar uma APS, não tem PCP. Então aí a gente verifica as condições, os pré-requisitos para implantar. E aí vem a última pergunta. Ok, sua empresa precisa do APS. O APS melhor para você é o Scheduling Ultimate. Ok, nós vamos conseguir implantar, porque tem os pré-requisitos. Agora vem a última pergunta. O custo-benefício justifica? Tem ROI? Tem payback? Nós temos que avaliar o benefício, quantificar e ver em quanto tempo o projeto vai se pagar. Olha, o Preactor costuma se pagar em semanas. Mas pode ser que na sua empresa
não se pague dentro de um ano. Daí a gente vai dizer ao decisor: olha, o projeto é interessante para a sua empresa, atende as 3 primeiras questões, mas não tem payback. Pronto. Então, se a sua empresa daí resolveu implantar o projeto com a PS3, ela teve essas 4 respostas e você vai com um grau de certeza maior de que vai ter sucesso, e nós também, porque nós não admitimos fracasso ao implantar o projeto na sua empresa. 99% dos nossos clientes são satisfeitos. Nós temos um boca a boca no mercado muito grande, cliente de Curitiba indicando cliente de São Paulo, no boca a boca e fechando o negócio, e 99% dos nossos projetos são bem-sucedidos por causa desse diferencial. Então agora eu volto lá na questão do vidente. Como que funciona a cartomancia ou a vidência? O vidente é uma pessoa inteligente. Ele observa o ambiente, as condições, as pessoas, e vê que a tendência é dar certo ou dar errado. Então ele procura, digamos assim, profetizar. Ah, você vai implantar a PS3? Vou profetizar o que vai dar certo. Então o vidente funciona dessa maneira. Primeiro ele diz aquilo que todo mundo quer ouvir, né? Você quer ouvir que vai dar certo, você não quer ouvir que vai dar errado. E segundo, ele analisa o ambiente e profetiza aquilo que provavelmente vai dar certo. Aí todo mundo diz: pô, o cara é um bom vidente, ele adivinhou que ia dar certo. Perfeito? Bom, desta forma nós trabalhamos levando para você então agora o chamado OpCenter APS Preactor, que é um software, como o Daniel deixou bem claro, que faz parte da suite 4.0 da Siemens. Depois eu tinha até uma curiosidade, Daniel, vou te perguntar no cafezinho, como é que o ERP se encaixa nesse mundo que você mostrou aí? Eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta, mas deixei para depois. Então, este produto, nesse portfólio aí que o Daniel apresentou para nós, da ideação, que vai daqui do PLM, passa aqui pela realização, o OpCenter, mundo aqui de indústria 4.0, o Preactor está bem aqui no meio, o OpCenter Smarter Manufacturing. Não preciso redizer aquilo que o Daniel apresentou tão bem para nós. E o portfólio de produtos que está ali, bem naquele OpCenter, são basicamente 4 soluções. É a solução APS, sobre a qual nós vamos falar hoje, estamos falando já. É a solução MES, da execução, gerência da execução. É a solução de qualidade e é a solução de informações de enterprise, informações gerais da fábrica. É a realização, é o mundo MOM, o Manufacturing Operation Management. E este, que é o APS ali, que é o nosso produto objeto da nossa conversa hoje, ele é o software para você fazer o planejamento e a programação da produção. Aí vem uma pergunta imediata: qual a diferença entre planejamento e programação? Parece simples, mas não é. Muitos de nós, quando falamos em planejamento, na verdade estamos nos referindo à programação. E às vezes, quando falamos em programação, estamos nos referindo a planejamento. Então é preciso entender que na terminologia, o planejamento, ele está mais relacionado a poucos detalhes e prazo maior. Você tem no planejamento, com as ferramentas do Preactor, que é uma ferramenta essencialmente gráfica, você vai determinar qual mix produzir, quanto produzir de cada item,
tá? Onde produzir, mas num horizonte, vamos dizer assim, de meses e anos. Num horizonte de meses e anos, olha aqui, ó, planejamento. E detalhes, poucos detalhes. Então, no planejamento, eu gosto de simplificar. Planejamento é o seguinte: você ainda precisa saber o que você tem que produzir e o que você tem que comprar. Isso é planejamento. Seja make to stock, seja make to order, você ainda vai planejar o que produzir e o que comprar. E quando você planeja o que produzir e o que comprar, você tem que estar preocupado com as capacidades, né? Você não vai planejar produzir mais do que você tem capacidade para produzir. Já por sua vez, na programação, você tem uma situação diferente. Os prazos são menores. O horizonte é de minutos, horas, dias. Nós temos cliente que o horizonte de programação é 5 minutos. Né? Em Vitória, no Espírito Santo, ArcelorMittal usa o Preactor com um horizonte de 5 minutos. Já os detalhes são muitos detalhes. Então eu gosto de simplificar também. Eu gosto de dizer que na programação você já sabe o que tem que produzir. Você está preocupado agora em produzir da melhor forma, no menor setup, no menor WIP, na maior produtividade, no melhor sincronismo e não atrasar a entrega para o cliente. Então é como se fosse assim: no planejamento você está preocupado com a eficácia da tua empresa. O que eu vou comprar e produzir para atender a minha demanda? Eficácia. E na programação você está preocupado com a eficiência. Eu já sei o que eu tenho que produzir essa semana, como melhor produzir esta semana para ter a melhor produtividade. Então, o Preactor, ele apresenta, dentro da família de produto dele, ele apresenta 2 conjuntos de solução. Um conjunto para fazer o planejamento e um para fazer a programação. Mas um detalhe importante: ambos trabalham com capacidade finita. Quando eu planejo aqui no módulo da esquerda, aqui eu planejo com esse módulo que a gente chama carinhosamente de AP, Advanced Planning. Eu planejo também com capacidade finita, porque eu vou ver se os meus gargalos dão conta daquilo que eu estou planejando produzir. Eu não gosto de falar de concorrência, mas eu não conheço concorrente que faz o planning com capacidade finita. Aí eu brinco com meus futuros clientes: se você vai botar um APS que faz planning com capacidade infinita, então você não precisa de APS fazer planning, usa o ERP. O ERP dentro dele, seja o SAP, seja o TOTUS, seja quem for, ele tem um planning, ele tem um MPS, um MLP com capacidade infinita. Então, se você vai colocar um APS que faz planning com capacidade infinita, essa parte você deixa de fora. Agora, se você precisa de capacidade finita, aí usa o da Siemens, usa o Preactor. Já o outro camaradinho aqui do lado, que é o mais conhecido, o mais badalado, e é o mais detalhista, e é o mais, vamos dizer assim, sofisticado, ele, por natureza, ele é capacidade finita. Ele faz a programação e a gente carinhosamente chama ele de AS. Então aqui tem o AS e aqui tem o AP. Então, este conjunto que a gente chama de Advanced Planning Scheduling, que agora é o Op Center Planning, o Op Center Scheduling, ele na verdade é uma família então de produtos, né? Nós temos o Preactor AS Standard, o Preactor AS Professional, o Preactor AS Ultimate e o AP nós só temos Ultimate por enquanto. Importante que o Standard e o Professional, eles são totalmente configuráveis, enquanto que o Ultimate, além de ser configurável, ele é customizável. Eles são customizáveis.
E estes produtos estão presentes, o Preactor tem mais de 20 anos, naquele 11 bilhões que o Daniel citou, que a Siemens vem investindo desde 2006 para completar o seu portfólio de indústria 4.0, o Preactor foi adquirido da Inglaterra, de uma empresa inglesa chamada Preactor em 2013 ou 2012, uma coisa assim. Tá? E, então ele é um produto que já tem 20 anos de mercado, é líder mundial, ele está presente em 88 países, ele está presente em mais de 4.500 empresas, com mais de 10 mil licenças. Né? E é um produto que, se você olhar na direita, aí, ó, ele atende todos os segmentos, desde têxtil, né, até indústria química, farmacêutica, alimentícia, etc. Perfeito? Nós, como vamos falar de benefícios, para ficar um pouquinho mais, digamos assim, patente para nós os benefícios, nós vamos focar no scheduling, no Op Center Scheduling, no AS. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês sobre o AS. Mas antes de mostrar os benefícios do AS, eu queria contar uma pequena história para vocês, ainda de novo relacionado à vidência. Na PS3 nós temos um amigo comum, que é um grande planejador, ele trabalha no PCP, de uma empresa muito grande em Curitiba, né? E além de cliente, ele virou amigo. Ele trabalhou numa, nós implantamos numa, depois ele mudou para outra, implantamos na outra, a outra é muito grande, ele tem uma experiência muito grande, ele é engenheiro de produção e responsável pelo PCP dessa empresa. Um dia, no happy hour, eu fui e perguntei para ele assim: ô fulano, conta para mim, como é que era programar a fábrica antes do Preactor, antes de você usar o Preactor? Hoje eu já uso o Preactor há praticamente 10 anos. Mas como era antes que você não usava o Preactor? Ele respondeu para mim, voltou à questão da vidência, parecido, era um exercício de cartomancia, um exercício de vidência. Eu falei assim, como assim? Você adivinhava? Você tentava chutar o que ia acontecer? Ele contou para mim, ele disse, não, vou contar para você a história desse cidadão aqui, ó, Wally Amos Criswell. Esse americano morreu nos Estados Unidos, ele era de Cincinnati, ele morreu em 2002, com 93 anos. Esse cara foi um grande cidadão americano, pastor batista, criou colégios em Cincinnati, tem colégio com o nome dele, mas ele foi um grande vidente. Como que ele se transformou num grande vidente? Quando ele era jovem, assim que nem o Daniel, ele trabalhava num canal de televisão e na rádio como o garoto do tempo. Ele que dava a previsão do tempo, dizendo como é que vai estar o norte do país, o sul do país, vai chover, não vai, vai esquentar a temperatura. Tudo ia bem na vida do nosso amigo Criswell. Até que um dia, no ar, na TV, deu um branco no cara, ele esqueceu o script. Ele esqueceu a previsão, ele esqueceu a fala dele. Mas, como ele era um cara inteligente, um grande orador, um cara experiente, adivinha o que ele fez? Ele não titubeou, ele inventou uma previsão. Então, no Minnesota, nós vamos ter ventos fortes e a temperatura tende a cair, porque vem vindo uma onda fria do sul, e fez a previsão do tempo inventada. Fechou os 3 minutos dele, pá, saiu o pessoal lá no bastidor e disse, porra, você ficou louco? Ele disse, o que eu ia fazer? Ia quebrar o programa ao vivo? Eu inventei, lá, disse, vamos ver o que dá.
Adivinha o que aconteceu? O cara acertou 100% da previsão. Daqui para frente, ele tomou uma decisão na vida dele. Não vou ser mais o garoto do tempo. Eu vou ser um vidente. Ele sabe como é que ele acertou e ele entendeu como é que os videntes trabalham. Gente, ele alcançou um sucesso nos Estados Unidos e um reconhecimento centenas de vezes maior do que ele iria alcançar se ele continuasse com o garoto do tempo. Ele teve um sucesso tremendo como garoto do tempo. O que ele fez? Ele usou o conhecimento dele, as coisas que ele lembrava e o que ele sabia sobre clima, e fez aquilo. É fácil você ver a tendência e dar um chute. Então ele disse para mim assim, Aparecido, é isso que eu faço no PCP. Eu sei como é que é o setor de solda, eu sei como é que é o setor de embalagem, eu sei quem é o supervisor da usinagem, aquele cara não cego. Eu sei que ele vai tentar me enrolar com as ordens, eu tenho que ficar em cima dele. O diretor perguntou se nós vamos atrasar o pedido do cliente X. Eu vou dizer para ele, provavelmente nós vamos atrasar. Claro que vamos atrasar, nós atrasamos sempre. Por que esse aqui eu não vou atrasar? É um exercício de evidência baseado no fato de que você conhece o ambiente da tua empresa. Então é isso que eu fazia antes. Eu era um cartomante, né? Igual o Criswell. Agora, você pode ter um futuro mais brilhante do que um cartomante, né? Basta você usar a bola de cristal do chão de fábrica. Use uma bola de cristal, mas use uma bola de cristal digitalizada, gráfica, com heurísticas, que funciona em poucos segundos. Você vai continuar sendo um vidente. Porque você vai poder fazer isso aqui, ó. Melhor utilização dos recursos, programação realmente viáveis, porque você vai estar olhando todo o ambiente, toda a modelagem da fábrica, recursos, restrições, processos, calendários, fazer um sequenciamento de forma a aumentar o throughput, reduzir estoque, melhorar as entregas, etc. É uma bola de cristal. Nós, PCP, nós somos o quê? Nós somos um montador de quebra-cabeça e um vidente. A ferramenta é para você ter um primeiro benefício, que é o quê? A visibilidade. Enxergar o futuro. Saber se eu vou atrasar ou não um determinado pedido de um cliente. Perfeito? Então, nós poderíamos fazer um resumo dos benefícios. Só para, digamos assim, materializar o que nós estamos falando em termos de benefícios. Se nós olharmos aqui para a questão de minimização de setups, otimizar os setups quando eu programo a fábrica, qual o benefício que eu vou ter com isso? Eu vou aumentar a produtividade. Evidente. Veja aqui, por exemplo, se eu programo essa fábrica aqui do jeito que as ordens chegaram, eu vou ter 1, 2, setup ali é o retângulozinho preto. Mudei de azul para verde, tem um setup, de verde para amarelo tem outro. Aqui a cor representa, vamos dizer assim, um atributo, né? Pode ser largura, espessura, ferramenta, material, cor, um atributo. Mudou o atributo, tem um setup. Tá? Agora, se eu fizer alguma redução de setup, eu já consigo baixar aqui para 3 setups. Se eu fizer uma redução maior, eu consigo baixar para 2 setups, a produtividade foi gigante. Ah, mas espera um pouquinho. Será que o cenário 3 é o melhor cenário? Não é. Porque ele tem a maior produtividade, você pode ver aqui que ele tem a maior produtividade, mas entretanto, ele tem 2 ordens atrasadas. Ele tem 2 ordens atrasadas. A ordem 2 está sendo entregue no dia 3.
A ordem 3 está sendo entregue no dia 4. Esse cenário do meio não é o melhor em produtividade, mas ele não atrasa nenhuma ordem. Então agora entrou um segundo benefício, não é só produtividade, é visibilidade, né? Produtividade porque eu reduzi o setup pela metade, mas pude escolher o melhor cenário, porque é o cenário que, além de me dar uma produtividade, eu enxergo lá na frente que eu não vou atrasar nenhuma. Então é aquele balanço que você tem que fazer, né, que os técnicos chamam de trade-off, entre produtividade e prazo de entrega. Você tem que escolher o meio termo, o meio caminho, né? Então veja que no caso do Preactor, ele fazendo essa brincadeira aqui, de primeiro fazer um sequenciamento não otimizado em relação a setup, onde você pode ver que você tem aí dezenas de setups, que são os retângulos preto, e depois ele fazendo um sequenciamento com sequência preferida de atributo, o atributo é cor, olha como é que ele reduziu a quantidade de setup. Então, esses sequenciamentos, rápido como está aí, corresponde à realidade. Nós vimos que se eu minimizo o setup, eu aumento a produtividade. Eu estou fazendo uma prova de conceito para o grupo Randon com 65.000 operações. O Preactor sequencia 65.000 operações para frente em menos de 15 segundos. 15 segundos, tá? Mas vamos olhar uma outra possibilidade de benefício aí, ó. Essa questão de múltiplas restrições finitas. Porque ele não trabalha só com o calendário da máquina principal, com a restrição primária, a gente chama de recurso primário. Ele trabalha também com o quê? Ele trabalha com disponibilidade dos recursos, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de ferramental, disponibilidade de energia. Isso a gente chama de restrições secundárias. Então ele está vendo se a operação pode ser feita nessa máquina e na outra, mas se essas máquinas usam a mesma ferramenta, ele já sabe que não pode, que ele tem que deslocar. Ou se usa a mesma mão de obra, então ele está ao mesmo tempo olhando aquelas restrições secundárias que nós não conseguimos colocar na planilha Excel. Nós conseguimos colocar na planilha Excel o recurso primário em alguns tempos, mas as secundárias a gente deixa por conta da experiência do homem de chão de fábrica normalmente. É isso? Então veja aqui, por exemplo, um exercício do Preactor, vamos dizer assim, uma filmagenzinha rápida, onde ele vai brincar com isso, ó. Ele vai fazer um sequenciamento para frente, por data de entrega. Aqui na esquerda ele está atendendo o recurso primário, e lá na direita ele está respeitando as restrições secundárias ao mesmo tempo. Então ali, operadores daquele work center, ele tem dois. Ferramenta especial, ele tem uma só, ele está mostrando onde é que ele está usando a ferramenta aqui. Energia, em determinados momentos ele pode gastar tanto de energia, em outros momentos menos, para não pagar multa para o concessionário. Ele viu que nesse cenário ele tem 22 ordens atrasadas, tem 11 dias de atrasos e tem 88 dias de make span total. Ele pode fazer um cenário assim: e se eu pedir mais recursos para o meu diretor, para o meu gerente, né? Vamos ignorar as restrições secundárias, perfeito? E vamos fazer uma programação agora para o Preactor me dizer o que eu precisaria aumentar de restrições secundárias para ter um cenário melhor, para ter uma programação melhor, por exemplo. Então o que ele observa? Ele observa que o Preactor está pedindo mais ferramentas só. Não está pedindo mais energia, nem mais mão de obra, ele está pedindo só mais ferramenta. Se eu der mais ferramenta para ele, de 1 para 2, o que eu ganho com isso? Eu atraso uma ordem a menos só. Lembra que eu atrasava 22, agora eu atraso 21? Vale a pena comprar uma ferramenta especial a mais para ganhar num cenário 2 apenas uma ordem a menos atrasada? É uma decisão que você tem que tomar, mas ele te deu isso em 15 segundos para você saber se você toma essa decisão ou não. Em outras palavras, o que nós mostramos? Nós mostramos que esse uso
de múltiplas restrições vai trazer um cargo na máquina real, porque obedece às restrições secundárias, e vai melhorar a tua tomada de decisão, para saber se você aumenta uma ferramenta especial a mais ou não. E se você vai para a questão de gestão de materiais? Mas espera aí, Aparecido, gestão de materiais não é o planejamento que faz? Não é o AP que vai determinar o que produzir e o que comprar? Sim. Porque o planejamento cuida das necessidades de produzir e necessidades de comprar. E a programação cuida das capacidades, capacidade de fazer isso nas máquinas com as restrições que nós temos. Então, como é que o AS, que nós estamos olhando aqui o AS, como é que ele vai ajudar, digamos, na assertividade do planejamento de compras? Ele vai acertar pelo seguinte: além dele programar olhando os recursos primários, as restrições secundárias, ele olha também a disponibilidade de material, matéria-prima, semi-elaborado, se tem estoque ou se tem ordem de compra prevista para chegar. Então ele vai fazer essa programação também obedecendo a disponibilidade de material. Ele vai poder dar um feedback lá para o ERP ou para o planejamento, se as ordens de compra estão nas datas mais adequadas para a programação. Isso é um refinamento, vamos dizer assim, do planejamento feito pela programação. Vamos ver um exemplo aqui dele trabalhando no AS, no Priarco, para fazer isso exatamente que a gente estava comentando. Então agora ele vai fazer de novo uma programação por data de entrega. Okay? Aqui aparenta estar demorado, mas é porque foi pedido para o Priarco, ele tem uma função, pedir para ele fazer em opção de filmagem. Ele faz lentamente para a gente enxergar ele trabalhando. Olha só, ele trouxe aí a função de Material Explorer para você poder enxergar as faltas de material. Perfeito? Ele identificou bem aqui que existia uma ordem que não foi programada, bem aqui, tá? E ele foi naquela falta daquele material. Agora ele vai mandar ignorar a falta de material e vai programar. Mesmo faltando material, você vai ver aqui que ele não vai deixar nenhuma ordem sem programar, mas vai mostrar lá no Cartex gráfico onde é que está faltando, qual é a ordem que está faltando, qual é a quantidade que está faltando. Isso aqui você dá um feedback, Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio bem rapidinho antes dele sair. Isso. Aqui você vai poder tirar um relatório aqui dessa falta de material, dessa ordem aqui que está faltando a partir daqui, e mandar para o teu pessoal de PCPM, de materiais, dizendo: vê se você consegue esse material para mim nessa data daqui 20 dias. Eu estou aqui e já estou enxergando como se fosse um vidente, o que vai acontecer daqui 20 dias. Eu estou refinando o planejamento de materiais, vamos dizer assim. Nós vimos então que isso nos leva a uma melhor assertividade no planejamento de compra. Nós vamos refinar o que foi planejado de comprar, tá certo? Bom, e se nós olharmos para a questão da reprogramação? Eu costumo dizer, quando eu e o Renato vamos fazer aquela avaliação lá na sua empresa, eu costumo compartilhar com o PCP da sua empresa que programar você faz hoje. Você pega a planilha Excel e programa na planilha Excel. O que você não consegue fazer é isso aí, reprogramar. Porque você programa, você às vezes sacrifica o final de semana da família para segunda-feira estar com a programação pronta no Excel. Chega lá segunda-feira, o cara da área comercial avisa que o cliente cancelou aquele pedido, mas que no lugar dele entrou um pedido urgente, que é um PP, um pedido do presidente, e tem mais uma coisa também, eu quero aceitar um pedido de um cliente especial para entregar até dia 15. Aí você olha para o cara e diz assim: eu trabalhei que nem um cavalo no final de semana
para estar com essa programação pronta aqui. O cara chega aqui, destrói minha programação em meia hora de reunião, e eu vou precisar mais 3 dias para arrumar essa programação. O que você faz? Você diz assim: eu vou virar vidente, eu não vou mexer nessa planilha, eu vou chutar o que vai acontecer aqui. A probabilidade de acertar é 50%. Eu vou dizer: não, pode deixar, vai dar conta, e eu me viro com o povo aí, é isso que eu vou fazer. Não, você vai poder, como eu posso dizer, usar o ferramental para poder fazer cenários rapidamente, com aquele pedido PP que chegou, com aquele pedido que foi cancelado, reprogramar em 15 segundos. Não estou usando 15 segundos como força de expressão, há casos que levam um pouquinho mais, né? Mas depois vocês vão ouvir um cliente dando um distribuidor, se pergunta para ser 15 segundos. Às vezes leva um pouquinho mais, porque a empresa dele tem um processo complexo de milhares de operações e ele faz otimizações. Então pergunta o tempo real para ele depois. Veja aqui um exemplo de novo da gente, o Priarto mostrando que ele vai reprogramar por causa daquela quebra de máquina ali, ó, tá vendo? Ó? A máquina, ele descobriu que a máquina está quebrada naquele período, ele jogou a quebra de máquina, em função da quebra de máquina o sequenciamento está errado, ele vai pedir para o Priarto conferir os erros de sequenciamento por causa daquela quebra de máquina. O Priarto vai acusar todos os erros de sequenciamento, e ele em seguida vai dizer para o Priarto: repare a programação, ou seja, reprograme. Ele vai lá, ó, repair schedule, reparar, mantendo a sequência quando possível, e o Priarto vai dizer: já arrumei, o que estava errado eu já arrumei. E agora ele vai conferir, está tudo certo, e agora você pode verificar nesse cenário se aquela quebra de máquina impactou em algum atraso de alguma ordem que não ia atrasar e que por acaso agora vai atrasar. Em outras palavras, nós vimos que com a reprogramação você ganha agilidade e visibilidade para melhor tomada de decisão. E a questão dos múltiplos cenários, como é importante cenários para você fazer o tal do what if, né? E se eu botasse um terceiro turno? E se eu tirasse o segundo turno? E se eu contratasse mais uma máquina? E se eu terceirizasse esse tratamento térmico? E se? Você precisa de cenários para fazer isso. No caso de cenários, ele vai permitir você fazer esses cenários com rapidez, armazenar esses cenários e comparar esses cenários através de relatórios, através de dados indicadores de cada programação e através da visão personalizada. Com a visão personalizada, ele compara um cenário com o outro e mostra para você graficamente qual cenário atrasa mais ordem ou não, e você pode enxergar as ordens por cliente, é um Gantt por cliente. Você tem o Gantt por recurso. Na visão personalizada você faz o Gantt pelo que você quiser, Gantt por cliente, Gantt por máquina, Gantt por work center, por grupo de recursos e assim por diante. Compreende? Então, com isso, o que você vai fazer? Você vai ter melhores decisões baseadas em indicadores de performance, escolhendo o melhor cenário. Enfim, a questão da programação da produção vai te levar a ter uma produção factível com carga máquina real. Inclusive, o próprio Priarto vai te mostrar o carga máquina. Mas olha só, não só o carga máquina dos tornos, das montadoras, das linhas de montagem, dos misturadores, dos reatores, ele vai mostrar também o carga-máquina da mão de obra, o carga-máquina das ferramentas, e vai te dar o OEE projetado, a produtividade projetada. Perfeito? Esse é um carga-máquina real que você vai ter com a utilização dele. Benefícios. Eu botei em vermelho. O resumo de tudo isso que nós falamos são 4 palavras:
assertividade, agilidade, visibilidade e produtividade. Essas 4 palavras resumem tudo que você precisa para não ser um vidente, para ter um futuro melhor como PCP e não como um cartomante. Entendeu? Então, para isto, a gente tem que valorizar isso, transformar isso num valor para a empresa, para daí ver se tem ROI, né? Se tem payback. Então, o Priarto tem uma proposta de valor que está baseada nisso aí, ó. Ele é rápido, ele é inteligente, ele é efetivo, escalável, ele tem preços competitivos, maduro e estável, personalizável e ele é global. Tá? Ou seja, eu falei 15 segundos, mas é em minutos. Ele faz cálculos em minutos. Tá? Então ele é muito rápido, totalmente gráfico. Ele é inteligente porque ele é uma ferramenta gráfica. Que negócio de tirar relatório e ficar procurando em papel ou mesmo rolando no PDF. Veja graficamente uma imagem que fala o que 1000 palavras não falam. Ele é uma ferramenta gráfica interativa em tempo real. Você vê no gráfico o que está acontecendo. Ele usa heurísticas sofisticadas, né? Então ele é inteligente. Ele é efetivo, gente. A gente contrata um Priarto para melhorar o nível de serviço do cliente, parar de atrasar a entrega, prometer datas factíveis, reduzir estoque, aumentar a produtividade. Então ele é efetivo, ele é escalável, ele tem o Standard Professional Ultimate. Você pode começar com o Standard, depois ir para o Professional. Ele atende empresa pequena, atende empresa grande. Você pode entrar primeiro num setor da empresa e depois ir expandindo para os demais setores. Ele é maduro e estável, tá? Ele tem usuários só para leitura, ele tem mais de 20 anos de investimento. A Siemens lança por ano 2 versões dele com melhorias. Ele é um produto multi-idioma, né? Tecnicamente superior. Ele é um produto personalizável e tanto do ponto de vista configuração como customização. Você pode configurar, ele é um Lego, como você pode customizar. Você tem acesso inclusive a APIs dele, se a tua versão for uma versão Ultimate. Utilizado mundialmente, mais de 30 idiomas. Você pode operar ele até em mandarim, se você quiser, né? Concluindo, essa visão é para você entender isso aqui, ó. Um sistema PS pode ser o seu diferencial competitivo. Aquela percepção, aquela clarividência, aquele papel do vidente também serve para você chegar numa empresa, bater o olho na cultura da empresa, no presidente, nas coisas e dizer: essa empresa vai fechar, essa empresa vai progredir, por causa do diferencial competitivo. Obrigado. Sou Michel da Catalent. O exemplo que você deu da reprogramação, né, que o Reactor ele já enxerga um atraso, uma máquina e faz a reprogramação. Ele tem uma integração com o MES, por exemplo, que indica uma parada, um overtime, alguma coisa que demorou mais, e já faz essa retroalimentação automaticamente? Ou é necessário imputar o dado? Acabei de verificar, a máquina parou, e eu vou lá e imputo o dado. Como que é? Eu tenho a opção de ser automática? Sim, senhor. O Priarto, no caso do conjunto Siemens, ele tem integração automática com o MES da Siemens. Tudo que acontece lá no MES está automaticamente integrado nele. Tá? Então, se uma máquina parou lá e você tem um intervalo de parada, você pode trazer isso para o Priarto automaticamente. Mas não é só o MES da Siemens, você pode integrar ele com qualquer MES.
Agora, se você não tem o MES, você pode ir lá no Preacto e imputar manualmente a parada. Agora, esse negócio de integrar automaticamente precisa tomar um certo cuidado. Está disponível a informação, mas a gente deixa normalmente por conta do PCP buscar a informação. Porque se o MES lá do outro lado fica mandando coisa para o Preacto aqui, o Preacto começa a ficar igual um maluco trocando de status, você PCP vai ficar maluco. Você vai olhar para o Preacto e vai, de onde que apareceu esse negócio aqui? Sumiu, voltou. NetChange não funciona para PCP. Está disponível, está integrado, mas você, PCP, clica no ícone e ele puxa o dado. E quando ele puxar, você enxerga a foto. Aí você enxerga a tragédia. Daí você vai enxergar, quebrou a máquina tal, atrasou a ordem tal, deixa eu reprogramar. Está integrado, mas não é NetChange por conveniência nossa, para a gente não ficar louco no PCP. Perfeito? Qual que é a frequência usualmente utilizada de subida de informações do RP para o APS e também o seu retorno no processo com ordens previstas, etc.? Com que frequência essa troca? Porque são ambientes diferentes, né? O RP está aqui, está no seu backbone, onde as coisas acontecem. E você tem o APS aqui, que é um ambiente de simulação, de planejamento e programação. Okay? Com que frequência, geralmente, usualmente, na maioria das implementações, ocorre essa ida e volta de dados? Perfeito, Djalma. Obrigado pela pergunta. Isso varia de empresa para empresa, de situação para situação, mas o mais comum é diário. O nosso amigo lá, que antes era vidente, ele chega de manhã, às 8 da manhã, ele liga o Preacto, é o nosso planejador, e a primeira coisa que ele faz é puxar do ERP a nova foto do ERP, para as ordens virem. Porque quando as ordens virem, tem ordem que não vem mais, porque terminou no terceiro turno. Tem ordem nova que veio, porque criaram uma ordem nova, de ontem às 8 da manhã até hoje. Tem ordem que vem parcial, porque já foi feita metade, operação, eu digo, né? Então ele puxa às 8 horas, enxerga, inclusive ele vai enxergar o que devia ter sido terminado e não foi. Ele vai, pô, tinha que ter terminado isso e não terminou. Ele vai passar a mão no telefone, fulano, aí não, já ordem, por que vocês não fizeram ontem no terceiro turno? Não, cara, não te avisaram, quebrou o turno. Putz, então deixa eu jogar uma quebra aqui. Então ele joga a quebra aqui, liga para a manutenção, o torno tal está quebrado. Vocês acham que volta a funcionar hoje? Não, só daqui 3 dias, a peça vem da Alemanha. Então ele vai colocar lá uma parada do torno de hoje até quarta-feira, sabe que aquela ordem não foi feita, que ele tem que reprogramar, algumas ordens não vieram mais, novas ordens vieram e o quadro está na frente dele. Ele clica no ícone chamado reprogramar. O Preacto dá um novo cenário para ele. Daí ele treme e pergunta, o que vai atrasar agora? Comercial, avisa lá John Deere que a gente não vai conseguir entregar segunda-feira a peça tal. Não, mas tem que entregar. Então eu vou ver se eu vou fazer hora extra, o que eu vou fazer, se eu vou tomar uma decisão para não atrasar. Trabalho de vidente. Está dizendo que vai atrasar segunda-feira. E vai mesmo, baseado num software gráfico, não numa bola de cristal. Entendeu como é que funciona? Então, Djalma, o mais comum é que todo dia de manhã você puxa, reprograma, negocia com suprimentos, negocia com a fábrica, negocia com vendas, acertou tudo, você devolve para o ERP. Porque você tem que devolver para o ERP, porque o apontamento acontece lá no ERP. Para amanhã, durante o dia de hoje, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, os apontamentos irem acontecendo lá, e amanhã às 8 horas você puxar de novo. Entretanto, nós temos clientes que faz isso mais de uma vez por dia. Faz de manhã e faz de tarde. Não tem limite, você que determina. Sobre a questão do porte da empresa. Claro que quanto maior a empresa, maior número de processos, de ordens, e aí a aplicação da ferramenta
eu digo até que ela se torna essencial. É praticamente impossível sem uma ferramenta do porte da Preactor você gerir isso. Agora, na outra ponta, né, para pequenas, micros e pequenas empresas, o que vocês indicam? É aplicável também? A partir de que porte? Qual quantidade de processo? Vamos dizer assim, lá no mínimo que vocês indicam a solução do Preactor para pequenas e médias. Olha, nós temos clientes na PS3 com menos de 20 funcionários. Nós temos um cliente em Pomerode que tem 19 funcionários. É uma caldeiraria com poucos funcionários, trabalha um turno só. A dona da empresa, ela é uma pessoa de grande visão, ela e o marido dela. Ela veio num evento nosso em Blumenau. A empresa dela fatura menos de 1 milhão por mês, não vou dizer, mas bem menos. Ela olhou, fez essa pergunta que se fez hoje. Ela tem um Preactor standard funcionando lá, porque ele é escalável. O standard é um produto bastante acessível, tanto em licença como em serviço. É uma entrada para você. E mais, hoje a Siemens lançou a subscription. Você pode ter um Preactor pagando uma assinatura por mês, que fica muito em conta. Você faz uma assinatura por um ano, igual uma assinatura de uma revista, e você paga por mês e está usando o Preactor. Ah, pô, as coisas não estão bem, não posso mais continuar. Para de pagar e para de usar o Preactor. Ah não, está ótimo, ele está se pagando, estou ganhando dinheiro com ele, paga a assinatura por mês. Então ele atende, Rodrigo, de empresa pequena até bigs empresas, grandes empresas. E aí ele pode estar trabalhando totalmente à parte do RP, quer dizer, sem integração, e a parte de cadastro, de ferramenta, tudo isso não fica complexo. Nós temos cliente, a maioria ligado com o RP, claro. Inclusive nós temos um SAP Connector, para conectar direto com o SAP. Mas nós temos um cliente que não está integrado com o RP, Artes Matriz em Campo Largo. O PCP gera as ordens no Preactor. Atenção. E ele é uma ferramentaria, ele gera as ordens no Preactor e solta a programação dos ferramenteiros do Preactor. O Preactor é standalone. E nós temos clientes que geram as ordens em planilha Excel e a gente importa as ordens da planilha Excel para dentro do Preactor para fazer o sequenciamento. Tem de tudo. Perfeitamente possível. Eu queria saber se o Preactor está preparado para multi-estabelecimentos. Nós temos multi-estabelecimentos especialistas, faz o mesmo produto em vários estabelecimentos, e a gente gostaria de saber qual que é essa comunicação de estoque e as necessidades. Deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta. Se tem uma situação de uma planta, faz um intermediário que alimenta uma outra planta, e aí eu faço um produto acabado na outra planta. Um exemplo assim? Também. Nós temos duas plantas que fazem o mesmo produto, e nós temos plantas que usam esse intermediário nesta planta e também é fornecedor para outra planta. Ok. Então, o Preactor é possível várias situações para atender essa necessidade, por isso que a gente tem que ir lá e fazer um assessment. É possível, em alguns casos, como aconteceu com as Azulejos Eliane, 12 fábricas no Brasil inteiro. Lá no sul de Santa Catarina foi feita uma única configuração do Preactor, um único PCP programando as 12 fábricas do Brasil inteiro numa única configuração. Você pode pegar as várias plantas e colocar numa só. Nós não trabalhamos com esse negócio de reduzir pessoas no PCP, não. Não foi por isso que foi feito. Tá? Mas você pode pegar 12 PCPs e colocar num PCP só, e numa configuração só programar todas as plantas, está tudo integrado. Essa é uma possibilidade. Tá? Ah, não, mas o know-how do cara do PCP da planta A é um, e o know-how do PCP do cara da planta B é outro. Eles não têm o mesmo know-how, o cara da A não sabe programar a B e vice-versa. Tem que fazer duas configurações daí. O planejador da planta A programar a planta A e o planejador da planta B programar a planta B. E como estão rodando no mesmo servidor, a gente faz o Preactor, a configuração da planta A, alimentar os dados para a planta B.
Então, se eu vou fazer uma montagem aqui, preciso de um TI que vem lá da planta A, o Preactor vai verificar, através da conexão do dado, né, da alimentação, se já está programado, se tem ou não, vai acusar uma falta aqui. Eu vou ligar lá o Parecido. Como é? Eu estou com falta de eixo aqui. Não, eu não programei ainda, já estou programando. Me dá um tempo aí, tá, me dá meia hora. Dali meia hora eu vejo o eixo já está disponível para mim. Ele passa a informação de uma configuração para outra. Tá, mas é necessária essa ligação ou Não, pode ser. Nós temos um cliente em Joinville que usa por e-mail. O próprio Preactor passa e-mail para o cara da outra planta, dizendo, ó, terminei, está pronto. Daí o cara diz, já terminou a programação dos PIs, agora eu posso fazer a dos PAs. Ele recebe um e-mail, o próprio Preactor passa um e-mail. da necessidade? Não há necessidade de uma ligação. Não, da necessidade de ele passar a necessidade que vai ser necessária. Não, o próprio Preactor sabe. O próprio Preactor sabe. Tá? Essa parte de integração é uma parte, digamos assim, que tem que ser bem vista para atender bem cada caso, porque às vezes põe numa configuração só, às vezes põe em várias e integra uma configuração com a outra. E como que é a distribuição da demanda do mesmo produto? Dá para fazer por região ou alguma coisa assim, pela demanda daquela região, daquela fábrica fazer aquele produto, se a gente consegue imputar essas informações? Perdão, eu não gravei teu nome. Laís. A gente só precisa tomar um cuidado para não misturar planejamento com programação. Tá? Antes de eu ter as ordens que eu vou jogar na planta A, na planta B, eu fiz um planejamento e gerei as ordens e eu sei o que eu vou fazer na A e na B e jogo as ordens daí para o Preactor. Tá? Então essa parte da sua pergunta agora, da última, é resolvida no planejamento e não na programação. Ou seja, o Preactor da planta B não vai informar o que está precisando para a planta A. Não, quem fez isso foi o planejamento. Já está pronto, é só programar que o Preactor já sabe, por Bill of Material, ele já conecta. Mas quem planejou as ordens, tanto da A como da B, foi o módulo de planejamento. Ou foi o SAP, o PP lá do SAP, ou foi o AP do Preactor. Perfeito? Como você mencionou no início, o Preactor ele está situado para atender um processo intermediário, certo? Ele tem, vamos dizer, anteriormente, tem toda aquela parte de geração de pedidos, de ordens, tem a engenharia de processo, que deve ser são as entradas importantes no Preactor, e em seguida ele tem um MES, que é o que vai gerenciar a execução. A minha pergunta é, eventualmente nessa avaliação, quanto o Preactor pode estar agregando valor, se de repente, dependendo de como está essa parte anterior que ele tem que se integrar e aquilo que ele vai entregar para ser executado, se pode comprometer, ou seja, pode ser que a gente tenha uma ferramenta muito interessante de fazer uma programação avançada, ou um planejamento avançado, só que você tem dificuldades na execução, ou você tem algumas carências naquela parte anterior, que é como o seu processo está definido, etc. E tal. E esse é o ponto. Então, às vezes, você tem que verificar se realmente a parte anterior e a parte posterior estaria boa. Por quê? Porque senão, você toda hora, a única coisa que você faz é ficar programando com bastante habilidade e rapidez, mas você não O que está errado. Programando o que está errado. Como é seu nome mesmo? Theo. Excelente a sua pergunta. Quando eu comecei aqui a fala com vocês, eu disse que eu e o Renato, ele representando o comercial e eu representando a área técnica, nós vamos na sua empresa verificar 4 coisas. Uma delas é, tenho condições de implantar na sua empresa? Você tem um planejamento, você não tem RP, o teu RP não é bom, você é make to stock, mas a tua previsão de vendas não funciona, a tua curacidade de estoque não existe, você está planejando muito mal, você vai me entregar umas ordens todas erradas e eu vou fazer um sequenciamento magnífico. Eu vou ser muito eficiente programando ordens que na verdade eu não devia estar programando. Lembra que o planejamento é eficácia e a programação é eficiência. Eficácia é fazer a coisa certa, eficiência é fazer certo a coisa.
Então você matou a charada. Quando eu e o Renato vamos lá na sua empresa, nós vamos avaliar isso tudo. A parte de ideação, a parte de planejamento está legal. O que tem que corrigir? Quais são os pré-requisitos? Tem que entrar com AP? Ok. E depois o apontamento. Você não tem MES. Como é que eu vou apontar no PRIAC? Não, eu não tenho MES, mas eu tenho um bom apontamento no TOTUS. Eu tenho um bom apontamento no DataSul, um bom apontamento no SAP. Eu posso usar esse apontamento, não precisa ser MES. Não é obrigado a ter MES. Ah, não, eu não tenho apontamento nenhum. Ah, você não tem apontamento nenhum? E a tua ordem, qual é o lead time de produção de uma ordem? Uma ordem de produção, um produto meu leva 15 dias para ficar pronto. Ah, legal, leva 15 dias para ficar pronto, você não tem apontamento nenhum. Amanhã, quando eu chegar aqui para reprogramar, eu vou reprogramar o quê? Se eu não sei o que você fez ontem. Eu vou dizer para não tenho condições de implantar o PRIAC na tua empresa. Nós temos que botar um apontamento. Eu e o Renato vamos antes para fazer isso. Por isso que eu digo, o nosso diferencial não é chegar lá na sua empresa e vender um PRIAC para você. É garantir que você vai conseguir implantar, usar e ter benefício. A gente avalia isso quando a gente vai lá. Ontem nós estávamos em Santa Luzia, Belo Horizonte, Minas Gerais, fazendo isso na ThyssenKrupp, que não é uma empresinha, né? Que é uma empresa tão global quanto a Siemens. Nós estávamos numa planta da ThyssenKrupp fazendo exatamente isso, verificando se aquela planta tem todas as condições de implantar um PRIAC. Mas, na experiência de vocês, o que mais impacta? O que é tolerável e administrável dentro de um PRIAC quando a gente não tem a qualidade que a gente quer? Seja em informações de estrutura de produtos, seja em acuracidade de estoques, que se consegue tolerar numa implementação e falar, eu consigo usar bem o PRIAC nessa condição, mesmo com essa deficiência, ou não consigo? Vanderlei, inclusive nós já estivemos lá na Cipatex fazendo um assessment, nós já fizemos essa parte que eu falei que nós vamos fazer, nós já fizemos lá. Agradeço pela pergunta. É difícil dizer quais das condições é mais importante ou menos importante, depende de cada empresa. Tem empresa que o fato de não ter apontamento não é grave, porque as ordens dele nascem e morrem no mesmo dia. Ordem que começa às 8 da manhã, meio-dia já acabou. Ordem que começa às 2 da tarde, às 6 da tarde já acabou. Se amanhã as ordens nascem e morrem no mesmo dia, o fato de não ter apontamento não é impactante. Já numa outra empresa onde o lead time de produção é uma semana, 2 semanas, se não tiver apontamento, não tem como implantar. Então depende de cada empresa. A única coisa que eu gostaria de acrescentar, a sua pergunta, sua observação, que foi muito boa, é que às vezes, quando eu e o Renato vamos lá fazer esse assessment, aí o cliente diz assim, não, então vou fazer assim, então eu vou arrumar aqui tudo primeiro, depois eu chamo vocês daqui 6 meses. Não vai acontecer nada. Você não sabe nem o que arrumar. Você vai arrumar o que não precisa e deixar de arrumar o que precisa. Então a gente diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar o projeto do PRIAC e nós vamos ajudar você a arrumar. O que tem que arrumar na tua previsão de vendas? O que tem que arrumar no teu planejamento? O que tem que arrumar no teu MRP? Nos teus roteiros, nos teus tempos? O que tem que arrumar no apontamento? O que tem que arrumar na curiosidade do estoque? Nós vamos fazendo junto. Porque você vai arrumar na medida exata do que eu preciso para o PRIAC entrar e dar o ganho para você. Senão, não sai. Entendeu? Não sai, isso é experiência própria, né? O Renato está ali, ó, nevou na cabeça do Renato, cabelo branco, deu uma ventania aqui na minha cabeça, não ficou nada. Nós estamos há 30 anos trabalhando com isso, nós sabemos que não acontece. E quando acontece, o cara chama a gente, eu já fiz. Você vai lá, está tudo errado, não era isso. O PRIAC, o Renato gosta de falar, ele provoca uma melhoria no entorno. Ele melhora a curiosidade de estoque, ele melhora o apontamento, ele melhora o planejamento de materiais de compra, o MRP. O pessoal do TI fica mais esperto, porque o PRIAC pega todos os furos que vem lá do ERP, vem ordem de 20 anos atrás que está aberta lá, pedido de venda que não foi cancelado. O PRIAC pega aquela lixarada tudo assim, escancara graficamente assim. Por onde nós vamos começar a limpeza? Por onde nós vamos começar a organização?
Aí, em conjunto com a gente, nós vamos arrumando o entorno, entendeu, Vanderlei? Senão não acontece, cara.